Então ali não era só uma questão de tipo, olha, me fizeram isso, me fizeram. Mas chegou uma hora, eu já era adulta. Eu podia, enquanto eu era uma criança, uma adolescente e ainda não tinha, ok. Mas e quando eu era uma adulta? Aí entrava a minha parte, porque era confortável para mim, sabe? A gente estava em Portugal e o pastor falou um negócio muito forte. Ele falou assim, Douglas, sabe por que Jesus perguntava assim, você quer ser curado? Aí eu falei, não. Ele falou assim, porque há muitos benefícios em estar doente. E Jesus estava perguntando, você quer assumir a responsabilidade de ser alguém saudável? Exato. Porque aí você pode ficar na beira do caminho pedindo dinheiro. Quando eu te curar, você não vai mais poder. Aí você vai poder dizer, eu não consigo porque eu sou cego. Aí você não vai mais poder dizer, entendeu? Você quer ser curado. E para mim era isso, era confortável porque eu não tomava decisões da minha vida. Então, se eu não tomava decisões da minha vida, eu não tinha responsabilidade. Se alguma coisa desse errado, mas eu fiz porque o pastor falou. Eu fiz porque... Agora não, agora eu tinha que assumir. Não, peraí. Assumir e errar. E falhar. E dizer, não, peraí, aqui eu devia ter escutado o Senhor, aqui eu devia ter feito assim. E assumir a responsabilidade da minha vida. Então, era mais confortável eu deixar na mão de outras pessoas, entende? Então, esse era eu, a sua parte. Era a minha parte, sabe? E reconheço isso. E quando, inclusive, nós estamos debaixo de uma liderança assim, e a única liderança que a gente conhece, a gente replica. Cara, isso é muito triste, assim, uma das coisas que mais me rasga o coração, assim. É de pensar, por exemplo, de que tantas coisas eu repliquei. É o ciclo da ferida, né? Eu repliquei porque era a única coisa que eu conhecia. Tá certo? Não, sua escola. Continua errada. E me arrependo duramente, assim. Inclusive, fazer concerto com as pessoas que me permitiram, claro, né? Não dá pra você fazer concerto com quem não quer, mas quem me permitiu, fui fazer concerto. Falei, cara, me perdoa, porque era a maneira que eu conhecia. Então, eu dizia pra você, me pede, porque alguém me dizia, me pede. E era a maneira... E tava tudo errado, me perdoa, porque eu não posso te colocar mais... Eu não posso colocar um outro mediador entre você e Deus. Isso é um absurdo, eu não posso aceitar esse lugar. Então, como você entrou nessa... para contar a história toda, você entrou nessa parte, você lançou um livro recente. Foi. Né? É contra o sistema. Isso. Mas ele vai falar sobre esse sistema de Jezabel. Exato. Né? E o espírito de Jezabel, né? As pessoas falam muito sobre isso, inclusive. Mas eu queria que o que é isso? Entendeu? E por que isso está relacionado também ao que você viveu em ambiente de manipulação? Então. Sim. Então, uma coisa que é muito comum a gente usar esse termo, né? É espírito de Jezabel. Para quem está mais maduro, tem uma consciência teológica, um estudo, ele vai entender que ele não está falando de um espírito no sentido de um demônio, mas de um estilo de vida. Assim como quando se fala do espírito de Elias, não está falando de Elias reencarnado em João Batista, não tem nada a ver com isso. Mas de uma forma de fazer. Uma forma, um estilo de vida, uma doutrina que se segue. Então, a Escritura não fala em hora nenhuma sobre o espírito de Jezabel. E muita gente, quando começa com essa conversa, fica, vou expulsar Jezabel daqui, expulsar Jezabel de lá, e não vê mudança. Por quê? A Escritura chama em Apocalipse capítulo 2 de doutrina. Porque espírito expulsa, né? Doutrina. Arrependimento. E você tem que mudar. Então, as coisas que estão vinculadas ali, o Senhor Jesus fala 3 coisas. Se diz profetiza e não é. Então, você tem um falso movimento profético. Ok. Aí ele diz sobre a imoralidade, né? Imoralidade sexual e idolatria. Ela ensina a idolatria. Não é só que ela é idólatra. Essa doutrina ensina a idolatria e a imoralidade sexual. Então, se a gente volta lá, e isso é uma coisa muito comum no Brasil, eu vejo muito isso, o falso ensino profético. Tá. Se a gente olhar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um ministério profético na Bíblia. Um cara profetiza e acerta tudo. O cara profetizava, acertava absolutamente tudo, não errava nada. Tudo que ele falava acontecia. Extremamente prestigiado, ele tinha convite em todas as nações. Ele tinha a porta aberta para todo quanto é lugar. Ministério Internacional. Ministério Internacional. Ele era respeitadíssimo. Esse cara viu Jesus. Ele viu Jesus pré-encarnado, né, uma teofania, mas ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Era Jesus. Ele profetizava e tudo acontecia. Ele é extremamente respeitado. Automaticamente nós vamos dizer, esse é um profeta de Deus. Sim. A Bíblia chama Balaão de falso profeta. Esse era Balaão. Ele viu
o Senhor, o anjo do Senhor com letra maiúscula, ele viu Jesus pré-encarnado, ele ouviu do Senhor, ele profetizava e acontecia, ele era respeitado nas nações, ele tinha porta aberta em tudo quanto é lugar. Tinha coisa que Deus não deixava ele profetizar, porque se ele profetizasse ia acontecer. E Deus chama ele de falso profeta. Por quê? Porque ele ensinava. A Bíblia diz que ele ensinou as nações a corromperem Israel. Então, esse falso movimento profético não é sobre uma falsa profecia. Não é errar a profecia. Não é errar a profecia. É errar a motivação porque profetiza. Né? Exato. E a conduta de vida. Sabe? Não As é pessoas acompanhado. falam muito de frutos, inclusive. Nesse sistema, é sempre assim, ó, pelos frutos vão reconhecer a árvore. Olha o fulano de tal. Vamos supor que você caminhasse comigo e você fosse meu liderado. Eu diria, dentro desse sistema, o Douglas é uma bênção. O Douglas é um fruto. Então, eu sou uma bênção. Entendi. Tá entendendo? Era uma pirâmide. Então. É uma pirâmide. Só que fruto... Gente é gente. Fruto é fruto. Então, porque se a gente fosse olhar assim, Samuel era uma bênção. E Eli foi rejeitado. Se fôssemos por essa lógica, Samuel era fruto de Eli, então Eli era uma bênção. Não era. Deus rejeitou Eli. E a gente ia ter que dar uma bronca em Jesus ali por Judas, né? Porque imagina, não deu fruto. O fruto de Jesus não dá certo. Então não é isso. A Bíblia, quando fala de fruto, ela fala do fruto do Espírito. Conduta de vida. Então, se eu não vejo numa pessoa Forte. amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, essa pessoa não apresenta fruto. Ainda que quem esteja em volta dê bons frutos. Não importa. Muito forte. Então, essa conduta de vida, as pessoas confundem muito, porque acertou meu CPF, então é um profeta de Deus. Até o diabo sabe meu CPF. Sabe? Sim. Então, isso não diz respeito. Então, as pessoas confundem muito isso e elas se deixam levar por essas palavras proféticas. Entendi. A segunda coisa é a questão da idolatria, que é muito comum na igreja brasileira e a gente, na liderança, aceita isso com muita facilidade. Então, quando a gente olha para João Batista, a gente vai ver, por exemplo, as pessoas... É natural do povo. É natural. Quem é você? Você é o Cristo. Você é Elias. Você é Jeremias. Você é Isaías. Quem que você é? Você é o cara. Ele fala, eu não sou. Eu não sou. A responsabilidade de dizer para o povo, eu não sou o cara, é nossa. Só que é muito mais confortável aceitar esse lugar. É muito comum, Douglas, era muito comum na igreja primitiva, os pecados eram confessados publicamente. Isso não é mais feito. Por quê? Porque o que o povo vai pensar da liderança agora? E se o povo souber que aquele líder é um homem? Tá entendendo? E se o dia que o povo souber que aquele líder é um homem? Ser humano. Acabou. Então, por que se permite o falso movimento profético, a idolatria no nosso meio? Aí nós temos invadindo o Brasil a imoralidade sexual. E isso começa na liderança. Quantos, eu não vou me lembrar agora em porcentagem, mas aqui nos Estados Unidos, mais ou menos, em torno de 80% dos pastores assumiram consumir pornografia semanalmente. Por quê? Porque o cara não confessa pecado. Entende? Ele não confessa pecado. E aí ele não confessa e ele não precisa mais. Ele não tem mais para quem reportar porque ele é Deus e aí ele continua, ele vai se enfiando no pecado cada vez mais e uma hora isso vai estourar. Quando a coisa estoura, como é que faz? Não faz o que é bíblico, como está em Timóteo. Não traz o cara para repreendê-lo publicamente. Isso não é para ser feito com todo mundo, mas é para ser feito com a liderança. Para quê? Para que haja temor no povo. Aí não é feito. Aí não é gerado temor no povo. A próxima geração de líderes que se levanta faz o quê? A mesma coisa. Então, quando eu falo sobre isso, da doutrina, né, de Jezabel, eu falo sobre essas 3 coisas nesse livro, o que gera uma liderança doentia. Porque se eu tenho um líder que ele aceita ser idolatrado, automaticamente ele vai ser manipulador, ele vai ser dominador, ele vai ser amante do dinheiro, porque ele precisa manter um status de semideus, então ele precisa, né? Enfim, são muitas coisas, mas o que eu acho... Eu percebi isso muito claro no nosso trabalho online, né? A gente, com o Dizascope, acabou meio por acidente indo para o online, né? Sem saber o que a gente estava fazendo, Deus foi derramando a sua graça e acontecendo. E aí, quando você está lá, você começa a perceber os padrões, tipo, como é que faz, né? Porque, e até num coração correto de tipo, eu quero ser zeloso, o que tem que fazer certo aqui para a mensagem continuar indo e tal, né? E é interessante porque chega um ponto que é assim,
chega um ponto do crescimento humano, né? Que você tem que fazer as pessoas te idolatrarem. Então você vai ver pessoas dando dicas assim, filma dentro do seu carro e mostra que o banco é um couro caramelo, entendeu? Uhum. Porque é importante gerar luxúria no coração das pessoas. Sabe o que eu acho interessante? Quando a Escritura vai falar sobre confissão de pecados em Tiago, capítulo 5, ele diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que haja cura. Uhum. Lindo. Qual que é o exemplo que ele dá de homem confessando pecados? Versículo seguinte, ele diz, Elias era homem como nós. Ele podia usar Davi, um assassino, um adúltero. Ele podia usar Moisés, um assassino. Uhum. Ele podia usar Raabe, uma prostituta. Ele podia usar qualquer exemplo. Ele usa um cara que em hora nenhuma confessou o pecado. Você não vê nenhuma hora Elias confessando um pecado. Oi, olha, eu pequei assim, 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 Senhor. Não. Mas Elias lidou diretamente com Jezabel. Com a sua doutrina. Como eu rompo com essa ilusão de um líder semideus? Confessa os pecados, cara.